Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Larissa e é um prazer te ter por aqui. No vídeo de hoje a gente vai resolver mais uma questão do Enem de 2022 e eu quero que você preste bastante atenção porque nela eu vou te mostrar dois modos de resolver. Isso mesmo, não apenas um, mas dois. Então antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo porque eu tenho certeza de que você vai sair daqui sabendo muito mais química do que quando você chegou. Sem enrolação então, bora lá! Olha só o que essa questão diz pra gente. O elemento iodo, I, tem função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo 131 do iodo, ou seja, é um tipo de isótopo do iodo que vai emitir radiação química, responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 microgramas desse isótopo foi monitorado por 14 dias conforme o quadro. Então, vamos olhar o quadro aqui do lado. A gente tem o dia, né, o tempo aqui passando, e a gente tem a massa do iodo decaindo. Por quê? Você se lembra lá da sua parte de radioatividade que você aprendeu que toda massa que está sofrendo um decaimento radioativo, ela diminui. Então, se a gente começa com uma massa X, a gente vai terminar, depois que ele emitiu a radioatividade dele, com uma massa menor do que X, menor do que a massa inicial. Então, aqui a gente tem que no tempo zero tem as 12 microgramas, como nós tínhamos aqui, dito no enunciado, e conforme o tempo vai passando, essa massa vai diminuindo. Mas vamos voltar aqui para o que ele perguntou. Após o período de 40 dias, a massa residual desse isótopo é mais próxima de. Então, repara, ele poderia muito bem ter continuado esse quadro até o dia de número 40, você ia olhar quanto sobrou de massa e ia vir aqui e marcar a resposta. Só que, obviamente, não foi isso que ele deu pra gente, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar dois jeitos de resolver. O primeiro jeito vai ser usando fórmula e o segundo jeito vai ser usando o raciocínio da questão, tá? Qual é a forma melhor? A forma que você entendeu. Qual que é a forma melhor? A forma que ficou mais prático para você. Então, aqui a gente não vai ter uma diferença na resolução, no resultado, perdão, das duas resoluções. Você vai chegar no mesmo resultado, independente do caminho que você escolher, ok? Então, vamos lá. Primeira resolução. Quando a gente olha para o que ele deu para a gente tem as seguintes informações. Nós temos inicialmente 12 microgramas do radioisótopo que estão sendo monitorados por um período de 14 dias, tá? Então, aqui no período de 14 dias, a gente tem o quadro, a gente tem a informação disso no quadro. Então, no dia 0, a gente tinha 12 microgramas. No dia 2, a gente tem 10,1. No dia 4, 8,5 e assim por diante. Só que o que esse quadro vai ajudar a gente? Você lembra de radioatividade? E você sabe que tempo de meia-vida, ou seja, o tempo que determinado radioisótopo vai ter para poder decair a sua massa pela metade. Então, olha só, se eu começo com 12 microgramas, perdão, a gente sabe que a metade desse valor vai cair exatamente em 6 microgramas. E foi por isso que ele deu essa tabela para gente, para você identificar o quê? Se no dia 0 você tem 12 microgramas, qual vai ser o período, né, que vai ter se passado para que essa massa tenha aqui, ó, decaído pela metade? Então, se passaram 8 dias. Então, 8 dias é o período de meia-vida do seu radioisótopo. Por que que isso é importante? Porque isso vai ajudar a gente a descobrir o que está acontecendo com esse radioisótopo depois desse período de 40 dias que se passou. Então, usando fórmula, vamos analisar o seguinte. Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. O período total é a quantidade de meias-vidas que se passaram vezes o período de uma meia-vida. Então, repara, o T é meu período total, o X é a quantidade de meias-vidas que se passaram e o período é o tempo de uma meia-vida. Por que que a gente precisa dessa informação? Para eu saber, ao longo desse período que nós temos, quantas meias-vidas se passaram no total. Para aí sim eu analisar a massa. Então, olha só, a gente sabe que o tempo total que se passou foram de 40 dias, porque foi o que o enunciado disse para a gente. Eu não sei
quantas meias-vidas se passaram, mas eu sei que uma meia-vida que a gente acabou de analisar aqui do quadro, exatamente, são 8 dias. Então, o período total de meias-vidas que nós temos vão ser 5. Se passaram 5 meias-vidas até o final desses 40 dias. Então, o que você pode fazer? Você pode usar outra fórmula agora para calcular a massa final. Então, a fórmula diz o seguinte para a gente. Massa final é igual a massa inicial sobre 2 vezes elevada à quantidade de meias-vidas que se passaram no nosso processo. No nosso caso, a gente tem aqui que foram 12 microgramas a massa inicial. Qual é a quantidade de meias-vidas que se passaram? A quantidade que nós calculamos aqui, dividindo o tempo total, porque esse 8 passa para lá dividindo o tempo total pela quantidade de uma meia-vida. 40 dividido por 8 deu 5. Então, esse x aqui é esse 5 aqui que nós calculamos. 2 elevado a 5, então vou continuar aqui embaixo. A sua massa final vai ser 2 sobre 32. E aqui você pode ou fazer a divisão direto, 12 dividido por 32, ou, por exemplo, vou simplificar em cima e embaixo. Aqui a gente tem 6 dividido por 16. Vamos simplificar mais uma vez para a gente não fazer conta grande. 3 dividido por 8. Então, fazendo essa conta, a gente vai saber que a massa final é igual a 0,375 microgramas do seu radioisótopo. Então, repara, não tem essa opção aqui diretamente, mas ele falou o seguinte: após o período de 40 dias, a massa residual desse radioisótopo é mais próxima de. Ou seja, a gente vai precisar aproximar essa informação aqui que nós temos. Como a nossa segunda casa decimal é maior do que 5, a anterior, que é o 3, sobe uma unidade. Então, isso daqui é aproximadamente 0,4 microgramas. E olha, a nossa resposta aqui é a letra D. Tranquilo? Agora que você já entendeu a questão, usando fórmula, eu vou te mostrar uma maneira que você não precisa usar fórmula para resolver. Olha só. Então, olha só. A gente também continua tendo as mesmas informações. A gente vai partir de 12 microgramas por um período de 14 dias. E você já sabe que o período total que se passou foram 8 dias e esse corresponde ao período de uma meia-vida. Ou seja, o período que esse cara demorou para decair a sua massa pela metade. Agora, e sem usar fórmula, como que você poderia resolver esse problema? Vamos fazer o seguinte, vamos começar escrevendo a nossa massa inicial aqui, 12 microgramas. Só que o que você precisa saber? Você precisa da informação de quantas meias-vidas se passaram. Por quê? Porque a gente vai fazer aqui o decaimento, olha só. Se eu parto de 12 microgramas, eu chego em 6 microgramas depois de uma meia-vida. Vou chamar de pezinho meia-vida. Por quê? Meia-vida foi o período que se passou para que a massa diminua até a metade do que você tinha antes. Então, se passou uma meia-vida. Mas quanto vale uma meia-vida? Aí você vai precisar do entendimento da resolução anterior. Você sabe o seguinte: o período total foram de 40 dias. Se o período total foi de 40 dias, vamos usar a lógica. O período total foi de 40 dias e cada meia-vida dura 8 dias, quantas vezes o 8 vai dentro de 40? 5 vezes, não é? Porque 8 vezes 5 dá 40. Então, no total dos 40 dias, se passaram 5 meias-vidas. Então, aqui a gente vai escrever esse processo aqui, onde se passou uma meia-vida, 5 vezes. Então, olha só, começamos do 12, caímos para 6 microgramas. Vamos agora passar mais uma meia-vida e vamos cair para 3 microgramas. Já foram 2. Agora vai se passar mais uma meia-vida e vamos cair para 1,5 microgramas. Agora vai se passar mais uma meia-vida, que eu vou escrever aqui embaixo. E aí, 1,5 você vai dividir por 2, que vai dar 0,75 microgramas. Então, repara, já se passaram 1, 2, 3, 4 e só está faltando a última meia-vida.
Então, a última meia-vida que nós temos aqui, essazinha aqui, vai dar pra gente o quê? Que a massa anterior de 0,75 foi dividida por 2. E se você fizer essa conta, você vai chegar à conclusão de que essa massa é de 0,375 microgramas. E aí você vai também aproximar e você vai ter que esse valor é aproximadamente 0,4 microgramas, também dando como resposta a letra D. Então, repara, se a gente contar aqui a quantidade de meias-vidas que se passaram, eu preciso de um período total de 40 dias. Por quê? Cada meia-vida aqui equivale a 8 dias. Então, 8 dias, mais 8 dias, mais 8 dias, mais 8 dias, mais 8 dias. 5 vezes 8 aqui são os 40 dias total que nós temos. Então, de fato, fazer dessa maneira pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas talvez você prefira por não ter que gravar mais uma fórmula. Mas você consegue resolver dos dois jeitos. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa resolução. Qual foi a resolução que você preferiu? A primeira ou a segunda? Você prefere, você é do time da conta, né, no braço aqui como a segunda resolução, ou você é do time da fórmula, que você precisa da fórmula para poder resolver? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu vou ter um prazer de saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.